6h42, estamos de volta com o Manhã no Ar e agora a gente vai falar de um dado bem preocupante para as mulheres. Por ano, somente no Brasil, são registrados 6.000 casos de mulheres que morrem com câncer de colo de útero e outros 16.000 novos casos são descobertos. Em 2016, no Amazonas, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, registrou que 250 mortes de mulheres com esse tipo de câncer e em Manaus, 53 casos são diagnosticados para cada 100.000 habitantes, sendo o mais comum no estado e em seguida o de rins, mama e o de estômago. E para falar sobre esses dados, diagnóstico e tratamento contra a doença, nós convidamos a Mônica Bandeira de Melo, ela que é ginecologista da Fundação Secom, está aqui no Manhã no Ar hoje. Seja muito bem-vinda ao programa, bom dia. Muito obrigada, eu quero agradecer a todos pela oportunidade. Essa situação que você acabou de falar, 250 mortes só em 2016, é a nossa grande realidade. Em todo o Brasil, na região norte, região centro-oeste, sudeste e sul, quem mais acomete as nossas mulheres e mais mata por câncer é o câncer de mama, assim como no resto do mundo. Só que aqui no Amazonas, na nossa região norte, no Amazonas, em especial em Manaus, nós somos a capital mundial de câncer de colo uterino. São muitas mulheres todos os anos diagnosticadas. É um dado que a gente não queria estar ocupando esse ranking, né? Primeiro do mundo, primeira capital do mundo com câncer de colo uterino. Agora, o que faz com que Manaus tenha esse diferencial negativo em relação às outras capitais, os outros lugares do mundo? Por que aqui essa incidência é maior? Inicialmente lembrar que quem causa o câncer de colo uterino é um vírus chamado HPV. O HPV é o papiloma vírus humano, é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro. E o HPV é um vírus extremamente contagioso. O HPV ele é tão contagioso que não há necessidade que haja penetração pênis-vagina. Basta o contato, de tão contagioso que ele é. De cada 4 homens, 3 são portadores de HPV. De cada 100 mulheres sexualmente ativas, 80 são portadores de HPV. Extremamente comum. Extremamente comum. Isso já vocês começam a entender por que o índice de câncer de colo uterino no nosso estado é tão frequente. O HPV sendo a doença sexualmente mais comum no mundo inteiro, nós precisamos juntar isso a um fato real. O início da vida sexual extremamente precoce no nosso estado. Basta em qualquer maternidade pública que vocês vão ver meninas de 12 anos dando luz a outras meninas, crianças dando luz a outras crianças. Então, o início da vida sexual muito precoce expõe essas meninas a adquirir o HPV. E o HPV deixando bem claro que não é todo HPV que causa câncer de colo uterino. Existem 2 tipos de HPV, o bonzinho, o benigno, que causa aquelas verrugas genitais que são asquerosas, são feias, são nojentas, mas não causam câncer. É extremamente comum, é vulgarmente chamado de crista de galo. E o outro tipo de HPV, que é o HPV oncogênico, que é aquele que causa câncer. E ele não tem essa aparência? Exatamente, aí que é o ponto, Adriane. Então, o HPV que causa câncer, ele não dá nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de sinal, ele é silencioso. Ele não dá coceira, corrimento, sangramento, absolutamente nada. E eu queria ter a oportunidade de mostrar uma imagem mostrando que, nesse primeiro slide que a gente vai mostrar, que o câncer de colo uterino é um câncer de instalação muito lenta. Ele leva exatamente isso aí, a história natural do câncer de colo uterino. A gente está mostrando aqui a infecção por HPV há 10 a 15 anos. Esse período é o da infecção até a evolução da doença para se tornar um câncer avançado. Então, deixar bem claro, quando uma mulher faz um preventivo, um Papa Nicolau, o objetivo não é detectar que ela tenha câncer de colo uterino. O nome já está falando, é uma prevenção. Então, se vocês estão observando aí, a mulher tem um contato sexual, adquire o HPV que causa câncer, e aí começa um processo que a gente chama de lesões pré-cancerosas, inflamações que vêm antes, que tem graus, ele vai aumentando. Vocês veem aí, grau 1, grau 2, grau 3, até chegar no câncer avançado. Isso são de 10 a 15 anos, então é muito tempo para a mulher se prevenir. E essas infecções que vão evoluindo de grau, elas dão algum tipo de sintoma que a mulher possa ter esse alerta? Esse é o ponto, nenhum. Por isso que a gente quer chamar a atenção, mulheres, vocês que já começaram a sua vida sexual, são sexualmente ativas ou não, todo ano precisa fazer seu preventivo.
Porque esse tipo, a maioria das mulheres falam assim, eu não sinto nada, por que eu vou fazer preventivo? Para que eu vou fazer exame? É exatamente o ponto, o nome está falando, é uma prevenção. Doença se trata, prevenção é para evitar aquela doença. Nós estamos falando de prevenção, é o nosso foco. A senhora deu os dados aí do HPV que são extremamente chocantes, né? De cada 4 homens, 3 têm, de 100 mulheres, 80 têm o HPV, e que é o causador do câncer de colo uterino. Mas a partir do momento que você faz o preventivo e identifica que tem o HPV, é possível se livrar dele ou ele se torna crônico? Como que funciona a partir do momento do diagnóstico precoce do vírus? Das inflamações. Então, assim, esse é um outro dado importantíssimo, é uma dúvida que as pessoas têm. Ninguém trata HPV, a gente trata o que ele ocasiona. E aqui eu vou repetir, o HPV ele causa aquelas verruguinhas, que é a forma boazinha dele, benigna, e causa câncer de colo uterino. 100% de câncer de colo uterino é causado pelo HPV, só que o HPV não causa só câncer de colo uterino. O HPV causa câncer de pênis, metade dos cânceres de pênis são por HPV, a outra metade é por falta de higiene. O HPV ele causa câncer de garganta. Não é cigarro e fumo que ocasionam só. O HPV também. O HPV causa câncer de ânus, 70% a 80% de câncer de ânus é por HPV. Câncer de vagina, de vulva. E aqui, deixar bem claro que quando a gente vai tratar, a gente não trata o HPV. A gente causa a consequência que ele ocasiona. Evita que ele acabe trazendo consequências mais graves. Exatamente. Daí... A gente tem também uma outra arte que mostra as formas de se prevenir, né? Exatamente. Como evitar que ele evolua ou até mesmo o contágio. A vacinação, que nos últimos 2 anos, gerou bastante polêmica, mas que é um avanço também, que começou aqui por Manaus, depois se estendeu pelo Brasil inteiro, que é a vacinação para adolescentes. E na época, quando começou, e até hoje ainda gera um certo preconceito, de pais resistindo à vacinação das crianças e dos adolescentes, como se isso fosse um estímulo à iniciação da vida sexual ativa, e não entendem que isso, na verdade, é uma proteção para o resto da vida. Exatamente. A questão de como evitar o câncer de colo uterino é o que a gente está mostrando nesse slide. A gente previne, evita o câncer de colo uterino, que é uma doença sexualmente adquirida. Câncer de colo uterino é sexualmente adquirido, porque quem causa é o HPV. A respeito disso, nós tivemos um pontapé inicial, que eu acredito que foi um outro momento histórico no nosso estado. Sábado passado, agora, dia 11, nós tivemos o dia de mobilização contra HPV lá em Iranduba. Isso foi uma iniciativa do Fundo de Promoção Social e da SEJUSC, Secretaria de Justiça e Cidadania do Amazonas. Por quê? Dia 11. Dia 11 de março é o dia do nascimento do médico alemão que descobriu que a HPV causa o câncer de colo uterino. Se chama o Dr. Hausen. O Dr. Hausen, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 2008. A partir disso, a gente está querendo justamente chamar a atenção para essa causa, para as pessoas saberem o que é HPV. E aí esse slide mostra bem. Através da educação, a educação é libertadora, educa, orienta, informa, né? Mas dentro de casa, nas escolas, para os gestores públicos da educação e da saúde, e mostra exatamente isso. Como é que a gente evita o câncer de colo uterino? Vacinando as nossas adolescentes. Essa pergunta que você fez é extremamente comum e importante, porque quando a vacina aconteceu no mundo inteiro, em 2006, nos países desenvolvidos, toda essa polêmica também aconteceu. Tudo que é novo assusta, tudo que é novo causa questionamentos. Então, deixar bem claro, a vacina é uma vacina extremamente segura, eficaz. Todas as evidências já se mostraram, tudo que a gente faz em medicina é baseado em evidência. Todas as evidências mostram, desde o estudo de 2006 para cá, nesses países desenvolvidos, a segurança e eficácia dessa vacina. Exatamente isso, não tem estímulo, não tem conotação sexual a vacina contra o HPV. A vacina contra o HPV é feita da capinha, de um pedaço da capinha do vírus, não é vírus vivo. Então, ela não ocasiona essas reações que as pessoas falam, que vai ficar paraplégico. Pode alguém ter alguma reação alérgica, até com AS você pode ter, né? Mas a vacina, deixar bem claro, é feita para os meninos também para ser vacinados. As meninas dos 9 aos 14 anos é gratuita nos postos de saúde. Qualquer UBS? Qualquer UBS faz a vacina, do município e do estado. E para os meninos de 12 e 13 anos. Com o passar do tempo, isso também vai ser ampliado para 9 a 14 anos de idade. E é importante, por que os meninos devem ser vacinados?
Justamente por isso, todas essas doenças são doenças sexualmente adquiridas. Câncer de colo uterino, as verruguinhas, câncer de pênis, ânus. Então, se os meninos são vacinados, as pessoas dizem assim, mas o meu filho não tem colo do útero, mas o HPV é passado adquirido sexualmente. Então, por isso, fazendo a vacina nos meninos e meninas, o HPV vai diminuir a quantidade de circulação. Olha, a vacina hoje já é distribuída na rede pública para essas faixas etárias que foram citadas aqui gratuitamente, faz parte já do calendário das vacinas, não precisa ter um período específico, completou a idade, os pais têm que procurar essas unidades para prevenir, né, para evitar. E quando essa vacina é aplicada antes do início da vida sexual ativa, ela tem uma cobertura muito maior, uma garantia de eficácia total. Agora, para quem já iniciou a vida sexual ativa ou para quem está fora dessa faixa etária que não se encaixa na vacina pública, onde que essa vacina está disponível? Na rede particular, pode tomar? É a mesma eficácia? Qualquer mulher com qualquer idade pode fazer a vacina contra HPV. Qualquer homem com qualquer idade pode fazer a vacina contra HPV. A questão é exatamente isso. A eficácia são nos pré-adolescentes e nas crianças de 9 até 14 anos, porque elas têm uma reação imunológica, quer dizer, o corpo reage muito melhor do que um adulto. Mas qualquer pessoa pode fazer, a eficácia maior é nessa fase. Eu queria aproveitar a oportunidade de um outro slide. Quando a gente está falando sobre como prevenir contra o câncer do colo uterino, a gente falou em educação, uso de camisinha, fundamental para qualquer relação, em toda relação sexual. Não previne 100% o HPV, porque ele é um vírus extremamente contagioso, mas previne lembrar as outras doenças, HIV, gonorreia, sífilis. E aqui um ponto importante, nós falamos sobre os pré-adolescentes, as crianças, meninos e meninas fazem sua vacina, e as mulheres que já têm a vida sexual, iniciar a sua vida sexual, é fundamental que ela faça seu preventivo. Eu queria só aproveitar a oportunidade e dizer o que vai acontecer a partir da próxima quarta-feira no Barco Pai, também uma iniciativa do Governo do Estado, do Fundo de Promoção Social. O que é que vai acontecer? As mulheres fazem seu preventivo anualmente, o Papa Nicolau convencional. Existe um outro de preventivo que o SUS não oferece. Só o Hospital de Barretos, só o Hospital AC Camargo de São Paulo. Gratuitamente. Então, é um preventivo de melhor qualidade, é de alta tecnologia, se colhe exatamente da mesma forma, só que a qualidade é outra. Então, nós temos uma imagem ali mostrando a diferença do que se oferece atualmente e do que o Barco Pai vai levar para o interior do estado, a princípio em 30 localidades, a partir de quarta-feira, que é um exame chamado citologia e meio líquido. Se colhe exatamente da mesma forma. Citologia convencional com a citologia meio líquido, mas o resultado é diferente. A forma, a qualidade é outra. Então, o Papa Nicolau convencional, para vocês terem uma ideia, nessa imagem vocês estão vendo, colhendo ali o preventivo e o que o citologista vai olhar no microscópio. Vocês veem que é todo sujinho o que está se olhando ali. Então, digamos que, como eu expliquei, quando a gente faz um preventivo, é como se você tivesse um chão cheio de folha e estivesse procurando as tarraxinhas de brinco. As tarraxinhas de brinco seriam as inflamações que vêm antes do câncer. Então, no Papa Nicolau, que o SUS oferece hoje, a gente está procurando essas tarraxinhas de brinco, só que tem essas folhas por cima. Essas folhas correspondem a sangue na hora que a gente colhe o preventivo, a corrimento, a catarro. Então, tem essa imagem suja que quem vai fazer o preventivo tem a dificuldade de encontrar aquela tarraxinha com aquela sujeira toda ali de sangue, corrimento. O segundo método fica mais nítido. Segundo método, a diferença é impactante. Então, se colhe exatamente da mesma forma, só que ao invés de colher na lâmina, coloca dentro de um frasquinho diretamente, e o que a pessoa que vai fazer o citologista vai olhar no microscópio, olha a diferença de imagem. A gente só vai enxergar as tarraxinhas de brinco, que são as células onde estão as inflamações que vêm antes do câncer. Doutora, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos. São números muito impressionantes, é um assunto que a gente tem que discutir o tempo todo, até para a gente sair desse ranking mundial de liderar os casos de câncer de colo uterino. A gente está no mês de março, o mês das mulheres, de homenagem, mas também de cuidados à saúde. Está acontecendo uma campanha para prevenir, para diagnosticar também, para evitar que mais mulheres morram. Só no ano passado, 250, só aqui no Amazonas. Exatamente. Isso, na realidade, é a ponta do iceberg, porque a maioria dessas mulheres, das 250, 170 só no SECOM. Então, a gente está falando de Manaus. Em Manaus, das 250, 175 só Manaus. E o nosso interior?
Daí o alcance e a importância do que vem pela frente com o Barco Pai. É pioneiro isso. Então, levar a saúde com uma alta tecnologia, colhendo um exame que é completamente, em termos de qualidade, diferente do que o SUS oferece atualmente. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos a sua visita. Recebi hoje aqui no Manhã no Ar a Mônica Bandeira de Mello, ginecologista da Fundação SECOM. E o movimento nas feiras de Manaus começou a aumentar bastante por causa do período da quaresma. E a Feira da Panaí é uma das mais procuradas nessa época. Mas o que era para ser algo bom virou um motivo de preocupação dos permissionários. Isso porque o tablado onde o pescado é vendido está desabando e toda a feira precisa de uma reforma. A gente já está na quaresma, né? Que antecede aí a Semana Santa. E normalmente todo mundo procura nessa época os peixes. E um dos lugares mais visitados durante essa época é aqui a Feira da Panaí. Mas esse ano a feira está com um problema bastante sério. Gente já se machucou aqui por conta da depredação mesmo, né, Márcia? Do descaso do poder público, né? Que antigamente, um mês antes, fazia a reforma do tablado, onde a população procura o seu peixe. Esse tablado ele funciona a noite toda. Já tivemos a morte de um carregador que desabou uma tauba e chegou a quebrar a coluna e teve infecção generalizada e acabou falecendo. E hoje está tendo essa preocupação da gente com quem vem fazer as compras e até mesmo com os permissionários que aqui trabalham. Agora, a feira toda, a gente percebe que realmente está bastante complicado, né? Inclusive embaixo também as madeiras estão estragadas. As vigas estão quebradas, aqui temos 68 permissionários trabalhando aqui e a procura de peixe, mais ou menos a população aqui diária é umas 200 pessoas à noite procurando o seu peixe e trazendo esse risco iminente. Normalmente as pessoas acabam se machucando, até por causa das tábuas soltas que nem a gente está mostrando aí nas imagens. Sim, exatamente. Isso deveria ter uma providência mais rápido possível para não acontecer uma tragédia, né? Nós procuramos a Prefeitura de Manaus, que informou que essa área da Feira da Panaí não é de responsabilidade do município, pois faz parte do terminal pesqueiro. E ainda falando sobre problemas estruturais nas feiras de Manaus, hoje vai acontecer uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir esse assunto. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo. Qual o objetivo dessa reunião? Adriane, o objetivo dessa reunião é justamente tentar trazer soluções mais práticas para esse problema de estrutura das feiras aqui da cidade. Nós estamos, neste momento, na Feira da Panaí, na zona sul aqui de Manaus, para justamente mostrar para você os problemas estruturais que não só aqui na Panaí, mas também em outras feiras da cidade possui, principalmente o acúmulo de lixo. A gente está aqui entre as ruas em que ficam os dois pavilhões aqui das feiras, um que fica ali vendendo as frutas e também ali a Feira da Madrugada, né, que justamente é onde é o problema que aconteceu no BT, na matéria, né, da Júlia, e aqui do outro lado onde vendem as carnes. Todos os locais aqui, a gente sabe que a estrutura aqui da Panaí é bastante precária, como vocês também viram na matéria. E é justamente por causa disso que a Assembleia, que o deputado que foi o responsável de poder reunir os produtores, que hoje são mais de 20 mil produtores, Adriane, por conta que trabalham nas feiras e também nos mercados aqui da cidade. Então ele decidiu juntar todos e também as secretarias responsáveis, no caso a Semusc, a Sempab, todas as secretarias que fazem aqui a administração das feiras da cidade, para justamente fazer com que tentem conversar nessa audiência pública para buscar essas soluções. A audiência pública começa às 8 horas da manhã, lá no auditório Bosco Saraiva, na Assembleia Legislativa. E muita gente aqui vai participar, que a gente já conversou com muita gente, porque aqui principalmente tem esse problema que já está afetando, sabe até o quê? As vendas das pessoas. As vendas, olha só, o peixe tem esse problema do tablado. Aqui também, ó, onde vendem as carnes, muitos produtores, já como hoje é segunda-feira, não tem... A movimentação não é tão grande, mas muitos produtores, principalmente no fim de semana, quando vão vender, já estão sentindo refletir nas vendas, justamente por conta da falta de manutenção desses boxes onde eles vendem as carnes. Outra coisa também tem a questão da refrigeração, né? A higiene. Então tudo é preciso uma questão mesmo de organização para eles poderem
pegar essas soluções e sim colocar em prática essas soluções aqui para as feiras da cidade. Andando por aqui a gente vê não só problemas de lixo, mas também problemas relacionados mesmo à administração. E muitas pessoas vão hoje para a audiência pública para justamente falar sobre essas reivindicações, principalmente dessas questões de estrutura, para buscarem essas soluções. Nós estamos, muitos permissionários estão assistindo a gente aqui, vendo a gente e fazendo assim, acenando com a cabeça, dizendo que sim, muitas pessoas têm esse problema, têm essas reclamações, apesar deles não quererem entrevistar a gente, porque começando, na verdade, nós entrevistarmos eles, que estão trabalhando, agora todo mundo no batente, eles realmente vão para o local. E a gente continua por aqui para mostrar a situação para você. A audiência pública, só mesmo para frisar, começa às 8 horas da manhã. Os feirantes que estão assistindo a gente não sabiam dessa audiência pública, estão interessados em ir no local para poder falar sobre as reivindicações, não só daqui da Panaí, mas também dos outros mercados, das outras feiras da cidade, pode ir sim até a Assembleia Legislativa e lá conversar com os órgãos responsáveis para tentar apontar essa produção, para tentar aprontar esses problemas, para ter uma solução mais rápida e prática. Adriane. Danilo, quem nunca foi à Assembleia Legislativa, quando chega ali se perde, né? Fica deslocado. Qual é o auditório que vai acontecer essa audiência? É o auditório Bosco Saraiva. Quando você vai lá na Avenida Mário Ipiranga, logo depois aqui da rotatória do Eldorado, você vai ver assim um prédio alto, que é o prédio da Assembleia Legislativa. E aí você chega lá no auditório Bosco Saraiva, que é o que fica um pouquinho atrás, logo atrás do plenário. Então você chega lá e pergunta mesmo da administração, falar um pouquinho aí onde é que fica a audiência pública. É uma parte de baixo, assim, você desce uma escada e você só pergunta que você vai conseguir chegar. Então você que ficou interessado em trazer os seus questionamentos para essa audiência pública, porque muitas pessoas às vezes não ficam interessadas em participar dessas reuniões, mas muitas vão sim para esses locais para levar os seus questionamentos. E você que é feirante ou permissionário de feira, se quer levar esses questionamentos, é só você chegar lá a partir das 8 horas para levar todos os seus problemas, para justamente tentar resolver isso de forma melhor, que todo mundo saia ganhando, né, Adriana? Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Então, 8 horas lá na Assembleia Legislativa começa essa audiência pública. E começou na última semana a entrega da declaração do imposto de renda. E para quem ainda não declarou os rendimentos do ano passado e também ainda não tem contador, alunos de uma faculdade particular aqui da capital estão auxiliando os declarantes. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Existe algum critério para receber esse atendimento gratuito? Olá, bom dia, Wilson, bom dia a todos. Olha só, o único critério realmente é que a pessoa seja contribuinte, que esteja aí com todos os documentos para poder levar até os estudantes e ter acesso a esse serviço que já está até se transformando numa espécie de tradição na cidade, viu? Muita gente tem procurado porque o serviço é praticamente gratuito. Esse ano só está sendo pedido, por exemplo, para os contribuintes, uma lata de leite em pó. E para explicar como é que isso funciona, nós temos aqui o João Dantas, que é supervisor desse projeto. Bom dia, supervisor. Vamos falar para o público aí, para esse contribuinte que não sabe direito como é que ele vai fazer a declaração de imposto de renda, como é que ele deve fazer para ter acesso aí ao atendimento dos estudantes? Bom dia, Theo. Bom dia a todos que nos assistem. Na realidade, nós estamos comemorando esse ano o 10º ano de projeto. É um projeto de cunho social, referente ao imposto de renda pessoa física. E o contribuinte pode se dirigir ao nosso laboratório 108, laboratório de informática, ali na Devray Marta Falcão, onde ele vai ter todas as condições de fazer a sua declaração, sair de lá com a declaração transmitida e com o seu recibo impresso. Vamos falar aqui das vantagens para o contribuinte. Quem faz ali a declaração simplificada, às vezes não tem muito problema, mas a declaração completa, né, que tem todos aqueles comprovantes, isso aí às vezes confunde muito o contribuinte, não é mesmo, supervisor? O contribuinte ele fica na condição de escolher, né? Se ele quiser fazer a declaração simplificada, ele trabalha em cima de 20% de um valor dedutível, que seria R$16.000, ou ele faz a completa, que é usando todas as deduções de pagamento de instrução, pagamento de médico, de clínicas, laboratoriais, tudo. Aí fica a critério dele. Na hora que o nosso colaborador está fazendo a declaração, fica aquela telinha lá na orelha esquerda do vídeo, em que mostra como é que está o desenvolvimento do imposto. Se ele tem imposto a pagar,
pagar, se ele tem imposto a restituir e a forma melhor que ele vai fechar a declaração, ou simplificada ou completa. E a vantagem para os estudantes, para os universitários que podem ter a oportunidade de participar desse projeto e estão fazendo essas declarações? Isso é uma associação de teoria à prática, né? Nós ensinamos a teoria, fizemos várias palestras sobre esse assunto e o aluno agora está apto a ir para a prática, a fazer a declaração dos contribuintes. Além de ele ser beneficiado com as horas complementares do tempo que ele passar no laboratório, ele tem também aquela oportunidade de lá fora, aqui fora, fazer a declaração para qualquer contribuinte e pode até faturar uma graninha com isso. O senhor explicou que são 10 anos de projeto. Qual é que é a expectativa de atendimento esse ano? Quer dizer, qual é que é a média de declarações que esse grupo acaba fazendo a cada época do imposto de renda? Graças à divulgação da imprensa, né? Nós estamos tendo assim, a cada ano um número maior de contribuintes. Ano passado nós atingimos 384 declarações e uma arrecadação de quase 300 quilos de alimento, incluindo leite, feijão, açúcar, farinha, todo gênero não perecível. Então esse ano a nossa meta são 500 declarações e perto de 500 quilos de alimento. Ok, professor, muito obrigada. Vou dar aqui os horários de atendimento, viu, Wilson, para quem estiver interessado nesse serviço, né? O professor já falou que o atendimento é na Rua Natal, número 300, né? Justamente onde fica o Laboratório de Informática da Marta Falcão Devray. E o horário de atendimento de segunda a sexta-feira é de 2 às 5 da tarde, aos sábados de 9 ao meio-dia. Você leva toda a documentação, leva a sua declaração lá, você já sai com tudo certinho e com certeza uma declaração que não vai ter erros e não vai te deixar cair na malha fina, porque está sendo feita justamente por profissionais que estão se preparando para atuar no mercado e que entendem muito mais disso do que a gente. Pois é bom para o contribuinte porque ele está recebendo um serviço praticamente de graça, né? Tem que levar apenas uma lata de leite e também para os alunos, porque isso para eles é uma aula prática. Muito obrigado, até daqui a pouco, Teia. E agora a gente muda de assunto. No fim de semana, um grupo de voluntários se reuniu para distribuir sopa aos venezuelanos que estão acampados na rodoviária de Manaus. O grupo veio para a capital fugindo da fome do país vizinho. Veja na reportagem de Rosiane Chagas. Sem moradia e sem dinheiro para sobreviver. É assim que vivem os venezuelanos acampados na rodoviária de Manaus desde o início de fevereiro. O país vizinho passa por uma grave crise humanitária. A escassez de alimento e emprego por lá fez o Elias Pérez buscar refúgio aqui. São cerca de 25 venezuelanos acampados em umas lonas, barracas, mas a condição realmente é precária. A maioria ao ar livre, inclusive com as crianças pequenas. A maioria veio do país vizinho em busca de alimento e emprego. Movido pela solidariedade, esse grupo de voluntários da igreja Missão ID distribuiu sopa às famílias venezuelanas. Biblicamente, a gente entende que devemos tratar bem os estrangeiros e a situação que eles estão passando no nosso país vizinho nos comove, entendeu? E nos leva a trabalhar com a caridade em si, né? Prestar assistência mesmo. Boa parte dos venezuelanos já voltou para o país de origem. Entre os que ficaram, alguns ainda mantêm a esperança de retornar para casa levando alimento. Enquanto não conseguem, os atos de solidariedade de voluntários têm ajudado a saciar a fome. A ideia é que, como é que a rodoviária é bem conhecida, né? Já, digamos, a comunidade sabendo qual é a sua principal necessidade, ele já vem certo. Digamos, nós viemos com sopa. Já não é muito bem o que eles querem, entendeu? É o objetivo deles. Claro que vai matar a fome agora, mas o que eles querem mesmo é os alimentos, né, não perecíveis para eles voltarem com esse alimento. O que é que nós vamos fazer na igreja, né? Nós vamos fazer uma campanha em torno desse objetivo. A sociedade está, né, intimada, né, a usar de caridade com um país tão bonito e tão acolhedor como é a Venezuela. E ainda no sábado, o Conselho Tutelar da Zona Centro-Sul foi até a rodoviária para constatar as denúncias que recebeu sobre a situação de risco em que se encontravam as crianças que estão lá. O Conselho Tutelar acionou o Juizado da Infância e da Juventude e uma reunião está marcada para decidir as medidas que devem ser tomadas para melhorar a vida dos menores. Essa reunião deve acontecer hoje.
E depois do intervalo comercial nós vamos falar sobre o fechamento de algumas agências dos Correios aqui na capital. E tem ainda o quadro A Vaga é Sua, vamos mostrar a criatividade, os negócios que estão itinerantes para chegar a mais gente, conseguir vender mais e se manter nesse período de crise econômica. É um instante ou só.